Esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante, lembrando que o nosso trabalho é uma aula em muitos minutos, precisa de ter paciência. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Velai e Orai. É bem importante assim, porque nós sempre repetimos esses ensinos de Cristo, mas nós não trabalhamos da significação que esse ensino nos possibilita. Nós tínhamos que entender assim: a evolução é um procedimento individual. Nós podemos fazer avaliação com a criança, que é um procedimento bem simples e individual. Mesmo aquelas crianças que se encontram no mesmo nível escolar, tem crianças que são mais habilidosas com o centro motor, são mais cuidadosas. É só observarmos assim quando aqueles professores pedem trabalhos manuais. Então tem criança que precisa da ajuda da família devido à limitação que ela tem. Então o trabalho fica bom, a professora tem uma noção, porque sabe que aquela criança apresenta limitação e aquele trabalho está muito bonito, então teve a mão do adulto. Mas tem criança que não precisa do auxílio do adulto. Por si só, ela é habilidosa. Então nós vamos observando aí no caso do uso da criatividade do centro motor, nível diferente. Esse nível diferente vai acontecendo, porque na empresa, todas aquelas pessoas naquele setor de trabalho, uma é solicitada para ser a supervisora. Quer dizer assim, esse nível vai acontecendo. Depois nós vamos observando o nível também em relação na nossa vida diária. Quer dizer que o nosso nível de ser, a nossa maneira de comportarmos, e nós vamos confirmando assim, que normalmente a mulher apresenta um nível acima do companheiro, do irmão, do filho, do marido, e assim nós vamos confirmando a diferença de nível, quando ela se encontra equilibrada. Devido a esta condição é que o Criador colocou na mulher a condição especial, que seria assim, para equilibrar o ambiente em que ela se encontra. Essa condição acontece que Lúcifer sabia muito bem da capacidade da mulher e fez com que a mulher voltasse para a vida externa, perdesse aquela condição espiritual, que é a intuição. Depois, Lúcifer, sabendo que se ele conseguisse conquistar a mulher com a vaidade, com a futilidade, ela então faria o trabalho que ele queria, degradar os seres humanos. Isso ele conseguiu, que nós podemos observar assim, que a mulher ela vai aceitando a moda e ela vai vivendo de acordo com a moda e ela não vai percebendo que com isso ela está descendo o nível, descendo o degrau. Só que acontece uma coisa bem interessante. Aqui tem os companheiros, o marido, ela também vai tendo que degradar o marido, vai tendo que degradar o filho com futilidades. Como é uma futilidade? O desinteresse.
Quer dizer que para que ela venha manter-se naquela condição de aceitando a futilidade, especialmente da moda, ela vai piorando-se. Então, em vez de arrumar companheiro que possibilitaria uma prole melhor, porque uma prole melhor não quer dizer assim que vai ganhar muito dinheiro. Uma prole com nobreza, com polidez, voltando para a luz. Esse é o velar e orar. Então cabe a cada um de nós fazer esse trabalho de ver o nível em que eu me encontro, que independente das condições externas do ambiente de trabalho ou da moradia, eu tenho o meu propósito. Então, pode acontecer em volta, mas eu continuo com o meu propósito. A responsabilidade é individual. E fica bem fácil assim, porque muitas vezes a pessoa vê que encontra-se com um procedimento de decadência, de degradação da moradia, daquela que acompanhou, daqueles com os seus descendentes, e a pessoa fica irritada. Não é para irritar, é para ver como ele se encontra, porque a irritação é uma coisa perigosa. Então, quando a pessoa fica irritada, depois que passa, ela reflete e fala que não poderia ter acontecido aquilo. Quer dizer que nós temos opção na vida de caminharmos em direção à luz, nos esforçando. E precisa de um esforço, porque é bem simples assim. Muitos pais falam assim que o filho precisa de socializar. Precisa mesmo de socializar com aqueles que têm costume bom, que são nobres, polidos, coerentes. Então não é conviver com o semelhante, é conviver com ele mesmo, de ver o procedimento que ele está tendo. Então muitos não fazem esse trabalho de melhorar-se. Devido a isso, então, para que não fiquem irritados, a pessoa também entorpece. Não é a solução, porque o entorpecimento fica bem grave assim. A única coisa que nós temos e que cada um pode observar é a lucidez. Essa lucidez, ela encontra-se presente todo o instante, que é a manifestação do nosso espírito, que é bem fácil assim da gente ver o nosso espírito atuando através da intuição. Uma pessoa traz um assunto e aquele assunto, se a pessoa está lúcida, ela na hora ela percebe se ela pode responder aquele assunto ou se ela tem que esperar, ou se aquele assunto não tem uma finalidade. Então, na nossa vida, a questão é assim. Faltou a lucidez, faltou o saber. O que eu falo, o que eu calo, e muitas vezes aquilo que eu ouço. Então, velai e orai. Esta é a condição de possibilitar o nosso espírito manifestar. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esses instantes de lucidez, de ver o caminho melhor. Não é que a pessoa tenha que tomar decisões ou que ela tenha que falar. O mais importante na vida é desenvolver maneira de ser considerado. Quer dizer que existe aquela hierarquia. No caso de criança, fica bem fácil assim da gente observar aquele que tem uma habilidade com o trato com os seus colegas, ele é considerado. Aquele que descuida um pouco, ele também é colocado de lado. Quer dizer que nós temos que fazer o que nós precisamos para a minha vida. Quer dizer que se eu consigo, num período, de ser considerado pelos meus próximos, eu tenho que continuar me esforçando para que essa consideração prossiga. Com isso, aqueles que relacionam comigo
também ficarão felizes. A nobreza. Então, para voltarmos para a pátria do Espírito, é bem simples. É como é que eu sou na minha vida diária, como é que eu entendo os ensinos e o procedimento que eu tenho que ter. Então, velai e orai, esse dito de Cristo está sempre relacionado à mulher, devido ao fato da importância que ela tem, uma capacidade colocada a mais na sua vida interna. É isso que nós precisamos de entender. Essa capacidade a mais fica bem fácil assim da gente ir observando que ela tem. De pequena, de mocinha, de envelhecida, se ela perde esta capacidade a mais que foi dada a ela de poder erguer o ser humano com quem ela relaciona, ela então vai perdendo, devido a isso, a responsabilidade dela, devido a esse perder-se. É ela que perdeu, porque agora aqueles que se encontram em sua volta se encontram então naquela condição de direitos. Então não entra numa condição de relacionamento de igual para igual. Ela sempre tem que ceder. Isso fica bem fácil assim da gente observar quando a mãe coloca o filho contra o pai. Ela tem sempre que possibilitar algo para esse filho, em vez de estar colaborando para a harmonia, devido ao fato do que ela entendeu durante a sua caminhada. Agora, a vida dela virou um tormento. Fica bem fácil assim da gente ir compreendendo a responsabilidade para que esse filho agora fique submisso àquilo que ela está querendo. Ela tem que submeter a presenteá-lo, sempre cedendo. Então quer dizer assim, que em vez de ter atuado com equilíbrio no relacionamento, agora ela vai descendo. Velai e orai. Esse ensino de Cristo não é para ele ou para ela, é para a minha vida, porque no relacionamento é que eu vou vendo o procedimento que eu preciso. Nesse proceder é que eu tenho que me aliar. Nesse alinhamento é que eu tenho que ver aquilo que eu preciso para a minha existência. Então, a nobreza, a polidez, o conhecer o caminho de volta através do livro Na Luz da Verdade, tem possibilidade de voltar para a pátria do Espírito. Então, na nossa vida diária, a responsabilidade é individual. Fazer esforço para caminhar de acordo com a luz é a vida toda, não é para um período. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade